sonho, dia 20 de março de 2016. Queridos irmãos, acabei de acordar e já peguei o caderno para escrever. Tive um sonho muito conturbado e com preparações para uma fuga. Sonhei que o governo estava planejando matar o maior número de pessoas no mundo. Nós éramos um grupo da resistência e fomos avisados. Todos os que foram avisados estavam se preparando para uma fuga que iria acontecer. Todos estavam se preparando para deixarem suas casas dentro de muito pouco tempo. Eu estava apressada, como todos desse grupo, lavando minhas roupas na área de serviço do apartamento que eu morava. Eu estava com a máquina de lavar roupa aberta, e eu lavava as roupas que eu iria precisar para a viagem de mudança. Eu experimentava algumas roupas do armário para escolher qual estava me vestindo bem, qual ainda me cabia, porque eu não poderia levar todas as roupas, apenas uma quantidade mínima que caberia numa mochila de mão. Nada mais. Enquanto eu preparava as roupas que eu iria usar na viagem, vieram e me avisaram que o governo estava fazendo de tudo para que as pessoas se endividassem, para que elas fossem capturadas, com esse pretexto de serem devedoras, e por isso seriam levadas presas e mortas. O governo oferecia muitas facilidades de compras para que o máximo de pessoas se endividassem, porque sabia que, com o terrível caos que estava vindo, ninguém teria a menor condição de pagar suas dívidas. E elas iriam se desesperar profundamente e seriam capturadas e mortas pelos assassinos que trabalhavam para o governo. Quando eu soube disso, eu disse: graças a Deus eu não devo nada a ninguém. E disse: avisem as pessoas para pararem de comprar, para não se endividarem mais. Pois isso é uma cilada dos nossos inimigos, que querem prender o maior número de pessoas, para matá-las. Essas pessoas estão descontroladas e são muito consumistas. Elas têm que saber que na nossa fuga, não conseguirão levar nada do que compraram. Elas só poderão levar algumas poucas roupas. Que elas preparem só umas poucas roupas limpas. Eu sabia que todas as casas seriam invadidas por assassinos, caçando as pessoas. O máximo de pessoas, para matar. Como eu fazia parte de um grupo organizado, que foi avisado de que essa tragédia poderia acontecer dentro de 2 dias, eu só me ocupava em preparar as roupas que eu iria levar na viagem. E também em avisar o máximo, ao maior número de pessoas, para tentarem escapar do terrível extermínio que iria acontecer, por toda a parte, pelo governo mau. Eles tinham muitos assassinos terroristas. Entretanto, eu sabia que muitas pessoas seriam mortas, porque não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. E eles continuavam consumindo e consumindo, descontroladamente, aproveitando as muitas vantagens de crédito fácil. Essas pessoas não se importavam de se tornar terrivelmente endividadas, mesmo que em breve elas não teriam mais nenhuma condição de pagar as suas dívidas. Porque tudo entraria em caos completo. E elas seriam levadas presas e mortas, por causa de suas dívidas impagáveis. E enquanto eu preparava as minhas roupas para a fuga, eu acordei. Imediatamente percebi que esse sonho fazia referência ao terrível dia que está por vir. Dia em que muitos morrerão, sem chance de escapar. Mas, nesse dia, seremos levados embora e salvos, pois iremos para um refúgio. E seremos preservados dessa tragédia de morte. As roupas limpas que eu preparava para a viagem, representam as vestes brancas e imaculadas, que cobrem as nossas vergonhas e que devemos limpá-las com o sangue de Jesus. As pessoas que eram consumistas, e se endividavam mais e mais, são os pecadores que pecam mais e mais, descontroladamente. E por causa das suas dívidas impagáveis, elas não escaparão nesse dia e morrerão. O governo tem feito exatamente isso, em todo o mundo. Tem aprovado leis que legalizam o pecado. Tem aprovado drogas. Mudado os valores das pessoas, utilizando a mídia e as escolas. O governo mundial tem promovido o pecado, em larga escala.
E as pessoas têm comprado todos eles. No sonho, a urgência de se preparar para a viagem era muito grande. As pessoas não deveriam fazer outra coisa, a não ser preparar as roupas que usariam na viagem. E o caos estava para acontecer em aproximadamente 2 dias. Que Deus tenha misericórdia dos seus escolhidos. A paz de Jesus, irmãos.